Olá, meus queridos, chegando para partilhar uma porção da palavra do Senhor contigo, em meio a esse cenário sombrio, assustador, e por que não dizer caótico. Para a Itália, por exemplo, a situação já é caótica. No Brasil, a situação vem crescendo e é assustadora. Eu gostaria de pensar em uma narrativa bíblica lá no livro de Êxodo, quando nós temos o registro em que o povo de Israel passou a sofrer um estado de escravidão intenso, porque diz o texto que o faraó que conhecia José morreu e um novo faraó assumiu o governo e começou a oprimir o povo. O capítulo 2, os versículos 23, 24 e 25 do livro de Êxodo, eles dizem o seguinte: E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão, da servidão, e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Então, quero destacar o contexto de sofrimento daquele povo. Os israelitas estavam sofrendo de maneira tão intensa que a palavra que aparece aqui é que eles suspiraram. Eles sentiam o cansaço, o peso, a fadiga, o desgaste que o trabalho forçado exercia sobre as suas vidas. Eles estavam servindo de escravos para o rei do Egito. E essa escravidão ela foi se alongando, ela foi se prolongando, ela foi se arrastando, a ponto do estado do povo chegar à beira da morte, de sentirem fadiga extensa e intensa na vida. E aí, meu querido, o texto nos diz que esse cenário de sofrimento, esse contexto de expoliação, de escravidão, ele foi interrompido quando Deus ouve o clamor do povo, olha para o estado do povo e a partir daí esboça um projeto, começa a projetar o processo de libertação do povo. Já no capítulo 3, os versículos 7, 8 e 9, eles dizem: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Aqui é o texto em que Deus tem um encontro com Moisés, a narrativa da sarça ardente. Deus chama Moisés, tira Moisés do meio do seu povo, para que fosse o líder, para que fosse o libertador do povo. Então, diante do contexto de sofrimento, de expoliação, de dor, Deus olha para o povo, ouve o clamor do povo e agora chama um homem, chama Moisés, para ser o libertador, para executar o projeto de libertação, o projeto do êxodo na vida do povo de Israel. E aí, depois disso, nós vamos perceber como Deus usa Moisés. E agora, e a partir de agora, todo o livro do Êxodo vai ser a descrição de como Deus usa Moisés e como Deus age através de Moisés para libertar o povo. E todo o livro é recheado em várias narrativas, em várias experiências que evidenciam a intervenção do Senhor, o poder de Deus no processo de libertação do povo de Israel, quebrando o jugo de Faraó, quebrando o estado de escravidão, de sofrimento e de opressão
que aquele povo estava passando. No versículo 10 do capítulo 3, o texto diz: o Senhor dizendo a Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus dá a ordem a Moisés, dizendo que Moisés iria a Faraó, para que através dele houvesse um diálogo, dizendo a Faraó que o povo deveria sair do Egito. E aí, meus queridos, o interessante no texto é que Deus endurece o coração de Faraó. Deus faz com que Faraó não libere o povo de imediato. Há uma certa negociação. À medida que Deus lança a palavra, o próprio Deus endurece o coração de Faraó, e isso vai gerando um certo diálogo e alguns encontros entre Moisés e entre o próprio Faraó. A partir disso, nós vamos ler ainda no livro de Êxodo a história e a narrativa das 10 pragas. Deus enviou 10 pragas e através delas evidenciou no Egito o seu poder, em que somente o Deus de Moisés, o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus, era o Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos perceber mais na frente que Deus executa esse projeto, livrando o povo de Israel da escravidão e conduzindo o povo de Israel para um estado de libertação, tirando do Egito e levando para Canaã. Obviamente, esse processo não foi simples, saindo do Egito e entrando em Canaã. Houve uma peregrinação pelo deserto, e essa peregrinação foi uma escola para tratar o povo, para que o Egito saísse de dentro do povo. Há um comentarista que diz que para tirar o povo do Egito foi preciso apenas um dia, mas para tirar o Egito de dentro do povo foram necessários 40 anos. Deus conduziu o povo pelo deserto, e nesse caminhar pelo deserto com o povo, Ele foi tratando o povo, Ele foi mostrando ao povo sobre aquilo que precisava ser deixado, onde em Canaã exigia-se uma nova vida, uma nova postura, uma nova relação entre o homem e Deus, para que essa vida fosse uma vida muito mais equilibrada, uma vida mais pacífica, uma vida mais alegre, mais feliz, e por que não dizer, uma vida mais saudável. O que nós podemos tirar de aplicação dessa história para o nosso cenário atual? Estamos com o povo apavorado. A cada minuto que se passa, nós recebemos notícias, boa parte delas fake news, gente falando de situações do Covid, de episódios acontecidos em determinados lugares, nos 4 cantos do mundo, e essas notícias vão chegando a nós, e com elas a agonia cresce em nosso coração. Agora, na nossa cidade, nós tomamos conhecimento de pessoas que estão se aglomerando dentro de supermercados para comprarem comidas e estrocarem comida, porque não sabem o que esperam daqui uma semana, um mês ou algum tempo maior. E tudo isso tem provocado sofrimento, tudo isso tem provocado inquietude, tudo isso tem provocado pânico, temor, pavor na vida do povo. E eu posso dizer que esse contexto em que nós estamos, ele é um contexto muito próximo e muito parecido com o contexto em que os israelitas sofreram. O contexto em que os israelitas estavam, um contexto de sofrimento. Obviamente, o deles, o principal elemento que provocava o sentimento era a escravidão, o regime de escravidão, o trabalho forçado. O nosso tem sido por um vírus que não é novo, mas que se renovou e que nós não sabemos o que fazer com ele. A medicina e a ciência ainda está batendo cabeça de como construir a vacina, como formular algo para que venha combater esse vírus. E enquanto isso, países estão sendo afetados, pessoas estão morrendo e muitas pessoas estão sendo contaminadas, e a partir daí também contaminando outras pessoas. É uma situação preocupante, é um estado de pânico que nós estamos vivendo e de muito medo, de muito temor. Muitas cidades no nosso estado da Bahia decretaram a suspensão de atividades. No nosso município de Barreiras,
estamos em um decreto do nosso Excelentíssimo, onde até o dia 8 de abril não se tem nenhum tipo de atividade de escolas, faculdades, trabalhos públicos ou particulares, onde se tenha aglomeração de 40 pessoas. A nossa igreja, por exemplo, está com os nossos cultos coletivos aqui no templo suspensos, em cumprimento ao decreto emitido pelo nosso Excelentíssimo. E tudo isso causa inquietude no nosso coração. E o que nós precisamos nesse momento, à luz das Escrituras e do livro de Êxodo, nós precisamos voltar o nosso olhar para o Senhor. Assim como os israelitas clamaram ao Senhor num período de sofrimento, em um período de desespero, de angústia e de inquietude, nós precisamos clamar ao Senhor. Principalmente nós, Igreja de Jesus Cristo, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus e sabemos que mesmo o Covid não está fora do controle do Senhor. Deus controla todas as coisas. Ele é soberano, Ele está no controle da história, Ele está conduzindo a história da humanidade e, aliás, fazendo convergir com que o final dos tempos e que a volta de Jesus venha a acontecer. Então, nós precisamos, meus irmãos, orar ao Senhor clamando por misericórdia, orar ao Senhor pedindo que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia daqueles que estão brincando com Deus, daqueles que insistem em viver em rebeldia e em desobediência ao Senhor, para que o Senhor olhe para nós, lembre-se de nós e tenha misericórdia de nós e venha agir em nosso favor, porque aí é o último ponto, é quando o Senhor vem intervir, e nós precisamos clamar pela intervenção do Senhor, precisamos clamar para que o Senhor venha agir no Brasil, venha agir no nosso estado da Bahia, venha agir no nosso município de Barreiras, venha agir no nosso planeta, guardando, cuidando, nos poupando de uma catástrofe maior e de uma tragédia ainda maior ou muito mais grave do que o que já está. Então eu e você, nós temos o desafio de nos dobrarmos diante do Senhor, buscarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor para que Ele venha intervir, libertando o nosso povo do sofrimento. Mas é muito importante destacar que nós temos algo muito mais letal do que o coronavírus. O pecado é um vírus que tem um poder de destruição muito maior do que o Covid. Muitas pessoas estão assustadas, com medo, com temor do Covid e não têm medo de Deus, da justiça, da ira e do castigo do Senhor. Nós precisamos lembrar que o salário do pecado é a morte, já diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. E nós precisamos olhar para a vida não apenas pela perspectiva física, o aqui e o agora, como se o Covid nos impusesse um estado de sofrimento, podendo nos matar e nós deixássemos de existir. E o pecado? E o pecado, que também é letal, que também mata, e que mata a alma, mata a condição do indivíduo chegar-se a Cristo e desfrutar da salvação. Meu querido, você precisa pensar nisso. Você precisa pensar na sua vida, você precisa pensar na sua relação com Deus, você precisa pensar na salvação que somente Jesus Cristo é capaz de oferecer e somente Ele pode lhe outorgar. Espero que esse momento de inquietude, de agonia e de angústia seja pedagógico para você, que você possa rever o estilo de vida que você tem desenvolvido e construído. E quem sabe, será a minha oração, que você volte o seu olhar para Cristo, volte o seu olhar para a palavra de Deus e clame ao Senhor, porque somente o Senhor, somente Deus pode resolver essa situação. Somente Ele tem poder para nos livrar do poder do pecado, somente Ele tem poder para nos assegurar a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que em um contexto de sofrimento haja clamor ao Senhor. Volte os seus olhos para Deus, clame ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai intervir em sua vida, vai intervir em nossa nação, para a glória dEle e para a exaltação do nome dEle. Vamos orar?
eu quero orar por você. Pai, eu quero clamar ao Senhor nesse momento, por esses que me assistem e me ouvem, pedindo que Tu venhas, ó Deus, ajudá-los, sustentá-los. Clamo pela intervenção do Senhor sobre as suas vidas, mas também quero orar pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, que o Senhor guarde a nossa nação, que o Senhor sustente os brasileiros, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão infectados pelo Covid-19, aqueles que já estão em unidades hospitalares, que Tu venhas, ó Senhor, com a Tua misericórdia e com a Tua graça sustentá-los. Mas também peço por aqueles que precisam se despertar para terem uma política de prevenção mais intensa, mais cuidadosa, e que Tu venhas, ó Senhor, libertar o nosso povo, que essa onda possa passar e que nós olhemos para o Senhor, esperando a Tua intervenção, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Oramos-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.